Fala galera, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, mais um culto de oração, um culto abençoadíssimo, porque oração é algo muito importante que Jesus deixou para a gente colocar em prática. E hoje nós vamos colocar em prática esse tema chamado oração. Então eu queria compartilhar com vocês uma palavra muito importante que está em Gálatas 6,17, que fala o seguinte: sem mais, que ninguém me perturbe, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Preste atenção nesse finalzinho. Eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. No caso de Paulo, era bem diferente, mas estas marcas eram apenas marcas físicas. Mas Paulo tinha outras marcas mais importantes, que eram as marcas espirituais. Só para a gente entender esse versículo, só para a gente entender o livro de Gálatas, Paulo ele escreve esse livro quando ele está na cadeia. Ele está ali sobre o comando do imperador César. Então Paulo, quando ele começa a escrever essa carta, é nítido que o corpo dele estava assim, com cicatrizes, com hematomas. O corpo dele tinha as marcas de César. Quem dava surra nele eram os guardas, comandado pelo imperador César. Paulo, quando ele está na cadeia, ele vê os guardas, ele vê as espadas, ele vê o segurança que estava tomando conta dele. Isso representava as marcas de César. Jesus, quando ele olha para aquela moeda, ele vê o rosto de César naquela moeda, ele falou o seguinte: dá de César o que é de César. Então nós vamos começar a entender sobre isso, sobre essas marcas espirituais que Paulo começou a escrever no livro de Gálatas. Mas Paulo, mesmo com essas cicatrizes no seu corpo, mesmo com o seu corpo, a sua mente, a sua alma abalada, os olhos dele estavam fixos em Jesus. E é isso que ele deixou pra gente, é isso que ele nos ensina. Ele fala o seguinte: eu prossigo para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus que é em Cristo Jesus. Desde o primeiro dia, quando Paulo tem um encontro com o Espírito Santo, depois ele é gerado, ele fica 3 anos estudando, lendo, ele fica 3 anos se enchendo da presença de Jesus para poder manifestar a glória dele aqui na terra. Então nós vamos ler o seguinte: todos nós carregamos essas marcas, marcas físicas e marcas espirituais. Mas eu te faço uma pergunta: os seus olhos estão fixos em quê? Nas marcas físicas ou nas marcas espirituais? Eu quero declarar que Jesus, ele te chama. A Bíblia fala que ele te tirou do lamaçal das trevas, das marcas físicas e te transportou para a maravilhosa luz em seu amor. Essas são as marcas espirituais. E nós vamos começar a entender o seguinte: o que nós podemos aprender com tudo isso? O que nós podemos aprender com essas marcas espirituais? Eu pontuei 2 marcas espirituais muito importantes que Jesus carregava. Uma delas é a marca do zelo. Jesus, ele era zeloso. A Bíblia fala que o zelo pela casa do Senhor o consumiu. E onde está escrito isso? Vamos lá, está em João 2,17. E quando que ele teve zelo? Como ele manifestou esse zelo? Foi quando ele entrou na casa do Senhor e ali ele viu contrabandista, ele viu pessoas vendendo, pessoas comprando, fazendo da casa do Senhor um verdadeiro curral. Foi ali que ele começou a ter zelo pela casa do Senhor. Esse zelo consumiu de tal maneira que ele começou a derrubar as bancas, ele começou a jogar para fora, ele começou a expulsar todo o lixo, toda a imundície da casa do Senhor. Ali ele mostra o verdadeiro zelo pela casa do Senhor. Mas o seguinte: o que levou Jesus a fazer isso? Acredito que foi o zelo pela casa do Pai. Com esta atitude, Jesus deixou bem claro que era marcado pelo zelo para com a casa do Pai. Nossa geração também precisa ser marcada com zelo pela casa do Senhor. Quando falamos da expressão casa do Senhor, nós não estamos falando do templo, onde nós se reunimos ali como igreja. Não, nós estamos falando da casa do Senhor aqui dentro. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, que nós somos casa, moradia do Espírito Santo. E eu creio que essa noite o Espírito Santo vai fazer morada em nós, de tal maneira que nós vamos manifestar o reino de Deus para os nossos amigos, no nosso trabalho, nas ruas, assim como a sombra de Pedro curava as pessoas. Eu creio nisso, que pode acontecer com você e pode acontecer comigo. Por quê? Porque nós carregamos essas marcas espirituais.
Então nós vamos começar a entender sobre esse zelo, que fala o seguinte: o grande avivamento. Jesus, ele viveu um grande avivamento. Por quê? Porque ele deu resposta a tudo aquilo que Deus dava para ele. Se eu quero viver um grande avivamento, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou viver um grande avivamento na minha casa, no meu casamento? Como? Dando resposta a tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Esse é um grande avivamento. Então vamos entender que o zelo vai trazer de volta este avivamento. Fala o seguinte, eu anotei que fala o seguinte: está se levantando uma geração de adoradores que são marcados não apenas por frases apaixonantes, mas também pelo zelo da casa de Deus. Veremos jovens chorarem e gemerem pela santidade da casa do Senhor. É essa santidade que vai trazer um avivamento de dentro para fora. Jesus falou o seguinte: seja santo porque eu sou santo. Então essa santidade vai mexer com o nosso interior de tal maneira que os filhos de Deus vão começar a se espalhar pela terra. Então, a outra marca muito importante que eu anotei é a marca da transformação. Todos nós precisamos passar por transformação interior. Essa transformação em atitude também, porque nós só somos nova criatura quando a gente passa pela transformação. Eu não conhecia Jesus, quando eu passei a conhecer, houve uma transformação, eu nasci de novo. Essa transformação que a gente vai começar a entender agora, que é mais uma marca que Jesus carregava. Paulo, ele precisou passar pela essa marca da transformação. Ele também foi transformado. E aí ele fala o seguinte, 2 Coríntios 3,18, fala: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória pela mesma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É essa transformação que vai nos levar um caminhar de glória em glória na presença dele. E segundo Paulo diz, como acontece essa mudança? Como acontece essa transformação? Somos transformados na imagem de quem? Na imagem de Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. E fala o seguinte: então, diz que o cristão, quando entra para a igreja, nós somos uma criança na fé. Paulo fala também sobre isso. Nós somos bebê na fé, mas de culto em culto, de oração em oração, de dia após dia, nós somos transformados. O nosso caráter é moldado na imagem de quem? Na imagem de Jesus. Em Gálatas 2 fala o seguinte, que se nós fomos batizados com Cristo Jesus, nós fomos revestidos da qualidade do próprio Cristo. É isso que eu quero deixar bem claro para você essa noite, que nós carregamos as marcas de Cristo. Que marcas são essas? Primeiro, a marca do zelo, pela santidade, pela casa do Senhor, pelo templo do Espírito Santo. Essa é a primeira marca que nós carregamos. A segunda marca é a marca da transformação. Nós fomos transformados de glória em glória pela mesma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra marca que vejo que marcou a vida de Jesus, sabe qual é? É a marca do amor. Em João 3,16 fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa marca do amor que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte, que o Pai, o amor pelo mundo marcou e continua marcando a Deus, ao ponto de dar o seu próprio filho para morrer por este mundo. Em João 5,19 fala o seguinte, João 5,19, Jesus disse: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só pode fazer aquilo que o Pai faz, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Com isto, Jesus estava dizendo que o que marcava o Pai, marca também o Filho. E quem se entregou na cruz? Quem se entregou na cruz do Calvário foi Jesus, por minha vida e pela sua vida. Por quê? Porque desde o princípio, desde quando Deus falou, haja luz e houve luz, que luz foi essa que começou a existir? Jesus. Desde o princípio, Jesus sempre esteve com Deus. Porque em João, Jesus fala o seguinte, eu sou a luz do mundo.
Quem vê a mim também vê o Pai. Ou seja, Jesus desde o princípio viu Deus amando o mundo, viu Deus se doando pelo mundo. E quando Jesus se manifestou aqui na terra como carne, a primeira coisa que ele pensou foi o seguinte: eu vi meu Pai amando o mundo de tal maneira que eu vou também amar esse mundo. Eu vou também me entregar por esse mundo, pelas pessoas. E foi o que Jesus fez. Ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Então essa marca do amor é que nós precisamos colocar em prática na nossa casa, nos nossos amigos, na nossa família, na igreja onde nós congregamos. Nós precisamos manifestar esse amor, o amor que lança fora todo medo, o amor que une perfeitamente todas as coisas. Nós precisamos manifestar essa marca. E vamos lá, tem outro ponto muito importante que para que nós possamos manifestar todas essas marcas, eu falei só de 3, da marca do zelo, da marca da transformação e da marca do amor. Mas existe algo muito importante, nós precisamos ouvir e obedecer. Isso é muito importante, porque quando eu penso em ouvir, Jesus ele falou o seguinte: eu só falo aquilo que o meu Pai manda eu falar. E a obediência, a Bíblia fala que Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Em Lucas 4, versículo 1, Jesus ele foi obediente ao seu chamado. A Bíblia diz que quando Jesus escuta, ele ouve uma voz do céu dizendo: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus ele saiu do ambiente onde ele estava e ele foi passar 40 dias no deserto. O deserto significa o encontro com a palavra, significa o encontro com Deus. Os maiores homens da Bíblia, eles passaram pelo deserto. Hoje nós estamos nessa quarentena, eu creio que nós estamos isolados, tendo um encontro com a palavra, tendo um encontro com Deus vivo, aquele que vai moldar o nosso interior, para quando a gente sair dessa quarentena, sair do deserto, a gente venha manifestar esses pontos. O ponto do zelo pela casa do Senhor, pela santidade, o ponto da transformação. Nós somos verdadeiros cristãos, aquele seguidor de Jesus, aquele seguidor que passou pela transformação. E nós vamos manifestar o amor que foi liberado sobre a minha e sobre a sua vida. Mas para isso nós precisamos ouvir o que ele tem e nós precisamos obedecer a esse chamado. Mas muitas das vezes as pessoas confundem o ministério com o chamado. Se eu colocar o meu ministério em prática, priorizar o meu ministério em primeiro lugar, eu vou fracassar. Porque eu não fui chamado para poder colocar em prática o meu ministério. Eu fui chamado para estar com Jesus. Jesus, ele chamou os 12 para estar com ele. Deus chamou Jesus para estar com ele. Então, Jesus, ele prioriza, em primeiro lugar, o chamado, o estar com Deus. É isso que a gente está passando essa quarentena. Nessa quarentena, a gente foi chamado para estar com Deus. E aí o ministério vai começar a fluir naturalmente. Naturalmente, por quê? Porque você está priorizando a intimidade com teu Pai. Você está priorizando ouvir a voz de Deus. Você está priorizando a fazer tudo aquilo que Ele faz. Então, para nós entendermos hoje esses 4 pontos que eu acabei de falar. O primeiro, zelo, transformação, amor e ouvir e obedecer ao seu chamado. Então, para a gente fechar essa noite, eu queria te convidar a fechar seus olhos. Vamos fechar nossos olhos. Vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática a oração. Eu creio que a oração mais eficaz é aquela que Deus fala conosco. Aí sim, move o nosso interior. Aí sim, ossos se juntam. Aí sim, se forma um grande exército. É quando Ele fala, gera vida. Amém? Então feche seus olhos aí. Vamos fazer essa oração. Feche seus olhos comigo. Nós cremos que o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Nós cremos que o Teu Espírito Santo pode invadir qualquer ambiente. Eu creio que o Teu Espírito Santo pode trazer vida onde não há vida. Eu creio nisso, Senhor. E por isso que nós agora estamos orando, pedindo para que Teu Espírito Santo venha como um bálsamo do Senhor sobre os hospitais,
sobre as nossas casas, venha trazer refrigério, venha trazer paz, venha trazer alegria, venha trazer amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha trazer o zelo de volta, Pai, a santidade dos seus filhos, Senhor, com o templo do Espírito Santo. A tua palavra diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós, o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, gera dentro de nós esse zelo pela santidade, pela casa do Senhor, Pai, e transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, transforma as nossas atitudes, Pai, que de glória em glória nós podemos te conhecer, que assim como Paulo diz, que nós possamos, Senhor, prosseguir para o alvo, para o prêmio, para a soberana vocação de Deus que é em Cristo Jesus, Senhor, e que o seu amor possa ser abundante, que o seu amor possa transformar, transbordar a nossa vida, Senhor, que o nosso cálice possa transbordar e inundar todas as vidas que estão à nossa volta, Senhor. Nós cremos que o seu amor lança fora todo medo, no seu amor, Pai, há alegria plena, no seu amor há paz, no seu amor, Pai, tua palavra diz que o seu amor une perfeitamente todas as coisas, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, faça com que nós possamos colocar em prática essas marcas espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos obedecer, ouvir e obedecer a sua voz, o seu chamado. O Senhor nos chamou para estar contigo, Senhor. E nós essa noite dizemos sim, Senhor. Nós queremos declarar, abre sua boca e declara, Senhor, eu quero colocar em prática o meu chamado. Eu fui chamado para estar contigo e eu quero priorizar isso. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós te entregamos essa palavra no nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém, galera? Isso aí.